Olá, esse é o canal Paz e Bem e nós estamos continuando aqui o curso com o Rabino Alexandre Leone. Hoje é a terceira aula e nós vamos falar: herdarão a terra aqueles que viverem das forças cósmicas. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu fico com duas telas, gente, então de vez em quando eu esqueço e olho. E hoje nós vamos passar um pouquinho falando também sobre Walter Benjamin. Então, vou dar a palavra para o Rabino Alexandre Leone. E bem-vindo para você que está começando. Lembrando, se você puder, curta, compartilhe e vamos juntos nessa aula. Tudo bem, Alexandre? Oi, Carla, tudo bem? Olá, pessoal. Só para lembrar que nós estamos num curso sobre fontes contemporâneas para se pensar um humanismo judaico. E eu me lembro, antes de falar do Walter Benjamin, né? Na aula passada, o tema foi mais ligado ao Emmanuel Levinas, que Levinas tem uma frase que a primeira vez que eu li eu achei assim quase um koan budista, né? Uma frase enigmática, mas ao mesmo tempo muito clara, né? Ele escreve assim, o Levinas, que ele é partidário, que ele é apoiador, né? Ele é em prol de um humanismo que ou já caducou ou que ainda não começou. Como se dizendo assim, quando se fala do humano, ou a gente se remete a um renascentismo, digamos assim, né? A um talvez romantismo que está num passado, do nosso ponto de vista, ou ansiamos por algo que ainda de fato não se deu, né? Que a civilização tenha o humano, a condição humana, como o seu valor, entre os valores mais importantes. Então, nós estaríamos vivendo neste intermezzo, né? Nesse meio, você quiser, a gente pode chamar de essa contemporaneidade, né? Esse momento da civilização, né? Que atravessou o século XX, estamos em pleno século XXI e, de algum modo, estamos no meio desse grande processo de desumanização, né? Com resistências, é lógico, né? Com avanços da democracia, né? Com situações de melhora das condições às vezes, mas em grande parte não, né? Em grande parte o processo de desumanização tem avançado, né? E o humanismo parece ou uma coisa do passado ou uma utopia. E Levinas se reconhece nesse momento, né? E eu acho isso fortemente ancorado na tradição judaica, né? Que num aspecto de si mesma ela fala de uma situação humana plena que ainda não se deu, né? Quando se fala do messianismo judaico, esse messianismo judaico é algo que se realiza no mundo concreto, né? Que se realiza não no além, mas aqui. Quando o quê? Quando a humanidade se torna para si, para usar uma expressão hegeliana, né? Não somos apenas uma espécie, quando nos reconhecemos mais do que tipo tendo o mesmo DNA. Mais ainda, reconhecemos isso como um grande valor, né?
a humanidade se torna realmente humanidade, né? E isso é um tema que a gente vai ver hoje também no Walter Benjamin, mas há raízes na tradição judaica anterior. Se a gente pega, por exemplo, um livro do século XVIII, só para dar um exemplo passageiro aqui, de um místico chamado Moshe Chaim Luzzatto, um místico judeu italiano que viveu assim no começo do século XVIII, em que ele, num texto chamado Derech Hashem, o caminho de Deus, né, ele escreve alguma coisa sobre isso, como que dizendo o que é a redenção. A redenção é o momento que a humanidade se torna uma comunidade humana. Ou seja, isso tem fontes antigas, até mais antigas do que essa que eu mencionei. Mas, no momento presente, nesse momento de intermezzo, é quando, por diversos motivos, surgiram vozes que pensaram a partir dessas matrizes judaicas, matrizes diversas, né? Mas também a partir dessa consciência de estarmos numa era de crise da humanidade, né? O Heschel e o Levinas, eles foram sobreviventes do Holocausto. Né? Era no Holocausto que não apenas as pessoas eram mortas por pertencer a um grupo, né? Judeus, ciganos, né? Outros, né? Mas eram também assassinadas por serem muito doentes, por serem um peso para a sociedade, né? Esse tipo de ideia está também ali no Holocausto. Esse tipo de desvalor, né? Deixar as pessoas apenas olhá-las de uma maneira instrumental, né? Quando Levinas se sente um instrumento atravessando, ele conta, como prisioneiro de guerra, né? Depois de um extenuante dia de trabalho, uma aldeia em que ele percebe que as pessoas ali não ligavam para aquele grupo que atravessava, como se fosse natural que pessoas fossem escravizadas. Ele se percebeu tendo sido tornado um mero instrumento, né? Um mero número numa estatística, né? O que é o próprio processo de desumanização, né? Tá lá. Hoje o tema vai estar ligado a um outro autor que eu particularmente acho também muito interessante, chamado Walter Benjamin. Em português a gente fala isso, talvez em alemão seja Walter Benjamin, alguma coisa assim, né? Mas chamamos ele de Benjamin, né? O Walter Benjamin. Como é que eu cheguei a conhecê-lo? Tenho que contar de uma outra pessoa que já andou, talvez, em canais amigos da gente aqui, né? Um pesquisador francês, aliás, brasileiro, que mora na França, chamado Michel Levy, né? O Michel Levy, que é um pensador excepcional, né? Ele foi o que escreveu, por exemplo, aquele manifesto ecossocialista, né? Ele pesquisa há muitos anos o romantismo, né? Não do ponto de vista do romantismo como movimento na arte, sim, mas o romantismo como gerando ações a partir de um certo mal-estar com a sociedade, né? Um mal-estar que, do lado utópico,
gera, por exemplo, ações ecológicas, né? Sonhar viver numa sociedade, olha que coisa interessante, mais humana na sua relação com o mundo natural, mais harmonizada com isso, né? Então, o Walter Benjamin, ele foi o tema, um dos temas de um texto que, sabe aqueles livros que mudam a sua vida, né? Eu estava ainda fazendo ciências sociais, nos últimos anos das ciências sociais lá na FEFELESH, né, na USP, e me caiu na mão, eu conheci esse livro chamado Redenção e Utopia. E o subtítulo do Michel Levy é O Judaísmo Libertário na Europa Central. E nesse Redenção e Utopia, o Michel Levy, né, ele vai falar de vários autores, né, que, segundo ele, tiveram uma relação interessante. Eles fizeram uma espécie de casamento alquímico. Ele usa esse negócio, porque ele falou o seguinte: se a gente pode, na sociologia, nas ciências humanas, tirar exemplos e metáforas das ciências naturais, como, por exemplo, a gente fala em tecido social, né? Por que não se pode tirar metáforas de outros lugares? Sim. Né? Então, ele fala do conceito de afinidade eletiva, né? Que é um conceito da alquimia. Sim. Né? Dois elementos que têm uma afinidade, que eles parecem que eles se buscam, e quando eles se buscam, eles produzem algo que é o amálgama deles. Né? Que isso aparece aqui e ali, né? O Goethe usa isso, por exemplo, para falar do amor. Muito, né? Jung usa muito o conceito. Jung usa muito. Eu não conheço tão bem assim, mas é interessante saber. Mas essa afinidade eletiva, em Goethe, por exemplo, é usada para falar do amor, né? Dessa coisa dos dois seres que se buscam, né? E por que ele usa isso? Ele fala disso para dizer o seguinte: de quando em vez, matrizes culturais, matrizes espirituais humanas, que às vezes são de fontes diferentes, de repente se encontram, criando alguma coisa realmente nova, né? Transmutando, né? Criando um pacote novo assim de ideias. E, no caso, ele vai pensar o seguinte: na Europa Central, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, apareceu uma cepa de intelectuais judeus que viviam uma situação muito especial. Eram pessoas brilhantes, né? Eram pessoas que tinham diferentes níveis de relação com a herança judaica, às vezes da infância, às vezes reencontraram isso depois, mas que também mesclaram no seu pensamento o que de melhor teve do pensamento libertário, né? Muitos deles se tornaram nomes muito interessantes. Então, ele vai, por exemplo, citar Martin Buber, o Franz Rosenzweig, o Gershon Scholem, só para 3 nomes interessantes, que pegam a matriz religiosa judaica e a matriz do pensamento libertário, né? Ele vai falar de Franz Kafka, tem um capítulo dedicado a ele, né?
vai falar de outros como Ernst Bloch, o Erich Fromm, né? O Erich Fromm que foi tão lido na época do movimento da contracultura, né? Ou Marcuse, Você sabe né? que o Eric Fromm, só te interrompendo um minuto, desculpa, Alexandre. Ele tem um livro que mudou a minha vida, que chama O Medo à Liberdade. Não sei se você já teve acesso a esse livro. Ele faz toda uma reflexão, desde os tempos mais remotos até hoje, dessa construção do medo. E era uma época em que eu sentia muito medo. Não que agora eu não esteja sentindo com a pandemia, estou. Mas aquilo foi uma mudança completa de paradigma para mim, em termos emocionais, não só racionais, porque às vezes a gente raciocina muito, mas acaba não se abrindo para a emoção. E a partir daquele livro, eu comecei a conseguir avançar em muitas coisas que eu ainda estava paralisada. Então, foi importantíssimo ler Eric Fromm para mim. O Erich Fromm ele tem um outro livro que chama-se A Revolução pela Esperança. Alguma coisa assim, né? Que foi muito lido nos anos 60 e que, se eu voltar lá atrás, foi o primeiro livro que mudou minha vida, que eu recebi ainda, tipo, quando eu era bem adolescente, do meu pai. E que, talvez, quando eu li a primeira vez, estava muito além de mim, né? Mas que depois, quando eu voltei, já mais velho, eu percebi que aquilo ali era muito interessante e eu cheguei a relacionar esse livro com um livro do Heschel, chamado Quem é o Homem? Who is Man, em inglês, né? De repente eu percebi ali coisas interessantes que se comunicavam. Então, o Erich Fromm também. Hoje em dia ele está meio esquecido, mas pensador muito interessante, né? E no meio deles, o Walter Benjamin, que no livro, no capítulo dedicado a ele, o título é o seguinte: Distante de todas as correntes e no cruzamento dos caminhos. De fato, Walter Benjamin é um pensador muito especial. Deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem dele aqui, só para as pessoas terem isso. Deixa eu ver se aqui aparece. Só um minuto. Espera só um minuto que eu tenho que abrir um negócio aqui. Bom, enquanto você vai abrindo, eu vou lembrando o pessoal do canal, que agora a gente está com bastante programação. Sexta-feira, quinta-feira tem o curso do Rabino Alexandre Leone, na sexta tem a Fernanda Carlos Borges e o Mauro tem soltado semanalmente qual é a programação do canal. Então, quem puder nos assistir e estar conosco nessa época de quarentena, é um caminho bastante legal essas aulas. Aliás, todo o canal, né? Tem coisas bem interessantes. Hoje a gente está com uma diversidade imensa, né? A gente nem sabe o que ver, porque tem tanta coisa que quer ver que... Bom, vamos abrir aqui. Isso aqui são imagens, só para as pessoas terem ideia, da figura de Walter Benjamin, né? Ele nasceu na Alemanha, na classe média alta, foi um jovem brilhante desde sempre. Em algum momento da vida dele, ele se relacionou muito fortemente com o pessoal da chamada Escola de Frankfurt, mas ele foi quase que um membro externo dessa Escola de Frankfurt. Ele tinha uma relação muito especial entre o pensamento crítico, né, o pensamento também marxista, mas com uma abertura muito interessante para a mística judaica. Pode parecer meio duas matrizes distintas, mas que ele, ao longo da vida dele, vai
relacionando de uma maneira muito interessante, né? E ele, como pensador, ele foi alguém muito perspicaz e criativo, ao ponto de um certo modo, ter sido um dos primeiros que percebe que a crítica da sociedade moderna, né, a crítica da sociedade industrial, tal como a gente vê, né, também passava por um entendimento mais profundo do impacto que essa sociedade, que essa civilização tem na natureza. Ou seja, não é apenas a crítica de um modo de produção, mas é a crítica geral dos valores de uma civilização, né? De um certo modo, ele é uma espécie de avô, um antepassado ilustre do pensamento ecológico também, ou daquilo que o Michel Levy chama de ecossocialismo, né? Então, o Walter Benjamin ele tem e ao mesmo tempo uma pessoa dotado de dotes de pesquisa em literatura, não era em nada uma pessoa simplória. Justamente por isso, o Walter Benjamin ele termina durante o período nazista tendo que se refugiar em Paris. Ele era um alemão, mas que teve que ficar com os refugiados que fugiam não apenas por ser judeu, mas também como alguém que teria sido considerado inimigo político também, né? Sim. Então ele foi viver em Paris numa situação precária, né? E lá escreveu uma parte muito interessante da sua obra, né? Ele vai ter um final trágico, né? Hasbi Khalila, mas ele é uma das primeiras vítimas judias da invasão da França. Como a gente sabe, a França caiu, foi derrotada em um mês mais ou menos, né, em 40, algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Muita gente vai fugir, imagina como a vida deve ter se tornado uma loucura, né? Ondas de pessoas tentando fugir do nazismo, né? Pessoas que sabiam que se ficassem lá seriam caçadas, né? E surge aquele governo de Vichy. Para quem imagina que todo fascismo é nacionalista, Vichy é um outro exemplo de um fascismo de capataz, né? Um fascismo de subserviência no caso aos nazistas dominadores, né? Fez uma colaboração terrível, né? Walter Benjamin não teria nenhuma proteção, ele não era nem francês, então ele tenta se refugiar escapando através da fronteira da Espanha, num momento em que ele sabia que a Gestapo estava vindo para lá, onde ele estava, acho que é Porto-Bo, uma coisa assim, e a fronteira estava fechada. Naquele momento de angústia, ao que parece, ele se matou. Não é claro, são circunstâncias muito nebulosas, né? Mas no dia seguinte, a fronteira abriu. Não se sabe se por conta da situação que gerou, né, ele ter feito aquilo. Mas imagina a situação que ele estava querendo escapar, né, e sabendo que os nazistas estavam chegando para pegá-lo. Isso foi uma grande pena, porque cortou, né, uma carreira de um intelectual
que poderia ter tido grandes insights pós-Holocausto, né? Como tiveram Levinas e Heschel, né? A obra deles vai ser descoberta praticamente, ou redescoberta, após a Segunda Guerra Mundial, através, por exemplo, de Hannah Arendt, que leva para o conhecimento do público, ou Gershon Scholem, seu grande amigo, com quem ele tem uma correspondência muito interessante e que também intermediou isso. E teve uma influência também na escola de Frankfurt posterior, não tão grande como o Horkheimer e o Adorno, né? O Marcuse e o Fromm, que são mais ligados à escola de Frankfurt, mas Benjamin ficou uma espécie de um autor um pouco enigmático pela sua trajetória de vida, mas também pela sua obra, que é difícil de você catalogá-la. Mais que o Michel Levy, né, o coloca no meio desses judeus messiânico-libertários, né? Na obra do Benjamin, a gente tem um certo uso de uma linguagem religiosa que parece estranha quando você pensa na relação dele com o pensamento crítico, com o pensamento social, com o marxismo da sua época. Mas, novamente, Benjamin não é uma pessoa para se ver sem fazer uma paralaxe no seu pensamento, perceber, como é que eu vou dizer, as facetas que ele tem, né? Antes de entrar no texto que eu queria passar hoje, eu só queria pegar um texto famoso do Benjamin, que são as teses sobre o conceito de história, que eu vou pegar aqui. Um minutinho. Estou aprendendo a fazer esse share screen aqui. Eu também sei mais ou menos. Agora, enquanto você faz isso, o Alexandre, você acha que ele tem influência de Nietzsche? Quem seria a melhor pessoa para responder isso para você seria o próprio Michel Levy, tá bom? E outra pessoa interessante seria a Algaria Matos, que é conhecedora do Walter Benjamin também. Eu não vejo assim tanta relação com Nietzsche. E eu tendo a ver Nietzsche. O que tem parecido? Né? No Talmud diz assim, a tzad ha-shaveh, qual é o lado parecido? Né? Ambos são difíceis de serem catalogados. E ambos expressam na sua vida pessoal, né? Quase de uma maneira artística, quase de uma maneira para além meramente do intelectual, fisicamente, na sua vida, essa situação de mal-estar diante do apequenamento do humano. Mas eu não sou muito conhecedor de Nietzsche para ir muito além disso, sabe? O que você saberia falar? Eu sei muito pouco sobre Nietzsche, mas eu sei que ele, em algum momento, eles são meio comparados, e como você falou do aspecto religioso dele, justamente eu tenho essa curiosidade, que eu não sei em que eles se tangenciavam, porque é muito claro que Nietzsche não tem aspecto religioso nele. Então, quando você falou do aspecto religioso, eu lembrei que Walter Benjamin é tido como uma pessoa que tem influência. Se você pegar material de pesquisa dele, vão dizer, olha, ele teve influência de Nietzsche. Então, justamente por isso que eu te fiz a pergunta, se você via alguma influência. Mas eu também não sou uma profunda conhecedora de Nietzsche. Aliás, eu também acho difícil algumas coisas em Nietzsche, por ter uma visão de um multiverso espiritualizado. Então, eu tenho dificuldade. Talvez o elemento que tem em Benjamin e não tem em Nietzsche, bom, a matriz judaica não está em Nietzsche, né? A outra coisa é que Nietzsche não é um pensador, de um certo modo,
que tem no seu horizonte a utopia. Né? Justamente por isso, daí veria esse niilismo de Nietzsche. Né? Talvez essa situação para ele não tenha saída. E Walter Benjamin é alguém que está o tempo todo resilientemente, né? Buscando saber qual seria essa saída. Né? Nesse sentido, eu acho mais interessante para nós, porque é uma coisa que não é paralisante, né? É algo que tenta, neste contexto que vivemos agora, tem elementos em Walter Benjamin que podem nos servir para refletir saídas. Né? Eu acho que é isso. Estou aqui com o conceito as teses sobre o conceito de história aberto, e você vê, é de 1940, é de quando ele estava, imagina, a guerra tinha começado, e devia ser na época da Drole-Guerre que ele deve ter escrito isso. Né? Eu só vou aqui fazer para a gente conhecer um pouco do modo como ele escreve, e também do paradoxo dele, né? A primeira tese. Escreve Benjamin: conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance, que lhe assegurava a vitória. Isso, na mágica do século XIX, do século XX, apareceram vários desses autômatos, né? E esse que jogava xadrez deixava as pessoas embasbacadas, né? Um fantoche vestido à turca, com um narguilé na boca, sentava-se diante do tabuleiro, colocado numa grande mesa. Um sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível, em todos os seus pormenores. Parecia que estava lá ele, não tinha nada mexendo ele. Mas é mágica, né? E mágica tem essa coisa de fazer você achar que aquilo é daquele modo. Na realidade, um anão corcunda se escondia nela. Um mestre no xadrez, que dirigia com cordéis a mão do fantoche. Né? Todo mundo via o fantoche, eles não viam o mestre de xadrez que estava lá acocorado. Né? Podemos imaginar uma contrapartida filosófica deste mecanismo. O fantoche, chamado materialismo histórico, ganhará sempre. Ele pode enfrentar qualquer desafio, desde que tome a seu serviço a teologia. Hoje, a teologia, é reconhecidamente pequena e feia e não ousa mostrar-se. Horas, o materialismo histórico é a teoria crítica, né? São os instrumentos pelos quais se faz a análise das situações, né? Análise de como se pode fazer para avançar com a democracia, com os direitos civis, com os direitos humanos, né? Enquanto materialismo histórico, ele é científico, árido, né? Mas aí ele coloca que o materialismo histórico é o fantoche. Parece que é ele que está fazendo, mas, na verdade, a teologia, né? Imagina que contradição aparente interessante. É que está lá embaixo movendo as peças. Há algo maior acontecendo. Não se trata meramente de uma mera
crítica materialista histórica, tem algo a mais, né? No entanto, por que a teologia não ousa se mostrar? Porque ela hoje é reconhecidamente pequena e feia, né? E não ousa se mostrar. Olha como ele introduz o tema da religião de uma maneira, como é que eu vou dizer, difícil para a primeira vez que se lê, Sim. né? Nisso que é como é que a própria teoria que levaria à libertação humana. A teoria que foi concebida para emancipar o ser humano, ela só pode ganhar se, além de, como é que eu vou dizer, dos instrumentos críticos, tiver esse anão atrás movendo. Isso aqui você vê essa relação, essa afinidade eletiva, como diria o Michel Levy, né, entre uma matriz e outra. E, ao mesmo tempo, olha o modo literário como Benjamin escreve, né? O Benjamin ele tem uma teoria sobre o narrador que é muito interessante. Para agora, talvez não seja o caso da gente se alongar, mas veja como ele escreve como um filósofo, mas ele também escreve como um escritor. Como a filosofia e a arte, como a religião e o materialismo histórico, de algum modo, se relacionam. E é uma relação aberta, não é hierárquica. Não tem hierarquia. Bom, você pode dizer o seguinte: um é o fantoche, o outro o mestre do xadrez. Bom, aí. Mas a questão aí talvez tenha algum tipo de hierarquia, se você quiser dizer assim. Mas eu acho que o mais interessante tem a ver com um texto que o Michel Levy recentemente traduziu para o português do Walter Benjamin, que este daqui saiu pela Boitempo e que tem um título que também é outra coisa que te deixa pensando. O título se chama, é um texto não acabado, tá bom? Por isso até um pouco desconhecido. Chama-se O Capitalismo como Religião. Eu sei, Felipe. Eu não li, mas eu sei como. Não só o comentário do Michel Levy é muito interessante, como o próprio texto. Na medida em que você percebe que essa crítica ela vai além da crítica de um modo de produção. Ela é a crítica de uma civilização. Em que sentido? Tem um historiador da religião italiano, cujo nome é Nicola Gasbarro. E o Nicola Gasbarro, entre outras coisas, ele tem a seguinte ideia, né? De que um binômio que é muito interessante de ser trabalhado é o binômio religião-civilização. Não apenas porque cada grande área ligada a uma certa forma de religião também seja ligada a uma certa forma de civilização. Que aí você volta no fantoche. Você volta na ideia do fantoche um pouco e do mestre de xadrez? A nossa civilização neste momento, né, produz como antítese dela um pensamento como o materialismo histórico, né? Mas o Walter Benjamin, o que ele está dizendo é o seguinte:
Por que a teologia é tão importante? Porque essa civilização, esse modo de produção, esse modo de pensar, ele, para certas pessoas, né, ou em certos âmbitos, se torna quase que uma religião. Sim. Sim. Né? Se torna uma fé. Sim. Né? E tem potências e energias da religiosidade humana que, quando são movidas de um lado e do outro, elas são muito fortes. Durante muito tempo, o pensamento crítico colocou aquela ideia o seguinte: olha, religião, deixa para lá. Se possível, sabe? Como dizia, tem uns cantos do movimento social na Itália, né? Que fala que são super antirreligiosos e tudo mais, né? Imagina ver um papa como o Francisco, né? Que, de um certo modo, é um messiânico libertário que não é judeu, né? É alguém que percebe que o cósmico é algo também a ser encontrado e mobilizado para se encontrar uma civilização que vá além dessa que nós vivemos, mas na direção de uma emancipação humana. Eu tenho a impressão que é por aí, tá bom? E, bom, aí vou pegar o segundo texto, que é o texto mais importante de hoje, né? Se eu estiver falando muito, Não, vai me pode cortando. estar ótimo. É que eu fiquei lembrando do Levinas e da questão dos rostos. Quando você falou Francisco, Ah, sim. o meu rosto e o seu se iluminaram. Então, saiu do conceito filosófico e veio para o conceito mesmo da facial. E aí eu lembrei na hora, foi isso que eu sorri também. Falei, olha, um missionário Bom, cósmico transcendendo as religiões, quando duas pessoas de dois multiversos falam dele, as duas sorriem simultaneamente. Isso é muito legal. olha que coisa interessante. Muito interessante mesmo. Eu até diria que está mais para Buber, né? Que tem essa coisa do encontro, né? Bom, deixa eu pegar outro texto, abrir aqui. Estou aprendendo a fazer esse negócio. Share screen. Opa, esse aqui não, é o outro que eu quero. Stop share. Esse aqui. Então, isso aqui é um trecho, é um capítulo, é um fragmento de um texto de Walter Benjamin chamado Rua de Mão Única, né? Que é um texto todo fragmentado, é como se fossem cartas de um baralho, eles não têm necessariamente antes e depois entre esses textos, né? Cada texto meio que responde por si mesmo, mas este A Caminho do Planetário, ele, desde que eu o encontrei, ele sempre me chamou muito a atenção, né? Eu me lembro que quando eu estava no mestrado, eu usei esse texto para um trabalho que eu fiz para o Jacob Gorender, que era professor na História na USP. Né? Porque eu achei que era muito interessante esse texto sempre. E aqui você vai ver as matrizes se encontrando, né? Então, A Caminho do Planetário.
planetário aqui é o planetário tipo aquele planetário lá a princípio, né? Lá do Ibirapuera. Eu não sei quanto a você, mas eu, antes de entrar nas humanidades, eu sempre fiquei pensando, física e matemática ou filosofia e estudos humanísticos, né? Eu sempre tive essa duplicidade, né? E porque ambos, de algum modo, me trazem o cósmico. E eu sempre adorei ir a planetários. E sempre adorei olhar o céu. Mas a gente vive hoje em dia numa época em que olhar o céu é muito difícil. Sim. Porque nas cidades que a gente vive, a luz é tão intensa que ela ofusca as estrelas. Então, a gente está mais distante de olhar o céu hoje do que talvez em outras épocas do passado, quando a iluminação era menor. Sim. Sim. Né? Bom, e como que a caminho do planetário? O que o planetário pode estar colocado aqui, né? Então, a princípio, o planetário aqui é o que ele vai chamar aqui de Luna Park. Uhum. É ao mesmo tempo um divertimento, mas ele mexe com algo, porque ele está falando das estrelas, está falando do cosmos, nos remete novamente ao cosmos. É quase que uma experiência religiosa estar dentro de uma sessão de planetário. Eu, pessoalmente, concordo totalmente com isso, tá bom? Porque, para mim, realmente, lógico, o céu é muito mais. Você lembra de Céu ter diretamente. visto o cometa Halley quando você era criança? Puxa, não sei. Eu vi. Eu acho que, assim, com um telescópio, não. Fiquei É. sabendo que o cometa estava passando e tudo mais, mas eu mesmo acho que eu não vi diretamente. Eu vi no interior de São Paulo, em Atibaia, com umas amigas, eu era muito criança, mas foi uma experiência que me marcou profundamente, porque eu sabia que eu estava vendo algo que era muito raro. Então, eu não fui tanto a planetários, mas essa experiência me marcou. Eu devia ter 10 anos, algo assim. Então, foi muito forte a experiência. E olha como essa experiência ela tem muitas características de uma experiência religiosa, no sentido mais largo que isso pode ser dito, tá bom? Ela não está ligada exatamente a uma religião, mas ela está ligada a essa coisa do cósmico, né? De se sentir, de alguma forma, tocado e parte disso tudo. Então, ele começa aqui. Se como fez uma vez Hillel com a doutrina judaica, se tivesse de enunciar a doutrina dos antigos em toda a concisão, em pé e sobre uma perna, na tradição judaica, se fala na Mishnah, se fala do Talmud, né, de dois sábios que viveram no início do primeiro século. Para quem é cristão, dizer o seguinte: esses dois sábios foram contemporâneos de Jesus, tá bom? Estavam todos ali andando pelas alamedas de Jerusalém. Só que Hillel e Shammai eram os líderes dos fariseus, né? Que vai dar o judaísmo rabínico. E Hillel aqui é Hillel o Velho, né? Tem muitas histórias sobre ele. Ele era considerado alguém que era muito bondoso, né? Enquanto que o Shammai era uma pessoa mais rígida. Aqui tem novamente uma paralaxe de dois tipos de sábios, né? E um homem procura o Shammai e diz assim: olha, um grego, né?
se você me disser, resumindo a Torá inteira, numa sentença, enquanto você está em pé sobre uma perna só, eu, como é que eu vou dizer, me tornarei judeu. Eu vou aceitar a aliança de Abraão. O Shammai mandou ele embora. Falou, como? Você acha que eu vou resumir tudo isso assim em uma frase? Você pensa o quê e tudo mais? Manda ele embora. E esse homem vai, então, ao Hillel. E quando ele chega a Hillel, Hillel provavelmente abriu um sorriso quando escutou a demanda dele. E eu não sei se ele ficou em pé numa perna só, mas ele resumiu a Torá numa única frase, uma única máxima. Aquilo que você odeia que façam com você, não faça aos outros. E Hillel prossegue. Esta é toda a Torá. O resto é comentário. Vai e estuda. Olha que coisa interessante. Hillel não falou de alguma coisa teológica, não falou de alguma coisa metafísica. Ele foi para a ética, né? Ele foi quase levinasiano. Eu lembro. Né? Ele foi, se a gente lembrar da semana passada, né? Ele foi quase levinasiano. Ou Levinas, de alguma forma, é um discípulo de Hillel, em que ele disse assim, olha, é um princípio ético de aquilo que você não quer que façam com você, não faça outro. E ele resumiu toda a Torá, toda a mensagem espiritual do judaísmo nessa frase. Não é o único, outras pessoas resumiram de modos diferentes, outras máximas existiram, né? Mas essa máxima de Hillel é muito importante. Então, o Walter Benjamin agora ele recorre aqui a uma passagem da tradição rabínica, né? Aquela tradição que na Europa durante séculos foi a tradição estrangeira. Né? Por séculos foi a tradição estrangeira, a tradição que ninguém entendia, né? Bom, aí é que acontece. Qual seria a frase que seria a doutrina dos antigos? E aqui antigos não é os sábios de Israel. Antigos é os sábios de toda a humanidade em todos os tempos. Né? A doutrina mais profunda, da raiz mais antiga. A frase de Benjamin é a seguinte: a Terra pertencerá unicamente àqueles que vivem das forças do cosmos. Olha que coisa interessante e olha que coisa pragmática, antifuncional, antieconômica. Porque a gente diria hoje que a Terra vai pertencer àqueles que se utilizarem das forças da Terra, que a consumirem completamente, que pegarem a Amazônia e queimarem para fazer o que for, para obter, como é que eu vou dizer, usarem a natureza. Sim. No sentido da natureza do planeta, né? Mas esses não são os que herdarão. A Terra, ela só será herdada, segundo essa sentença, àqueles que vivem das forças do cosmos. Aqueles que percebem, como é que eu vou dizer, a dimensão cósmica no seu viver. É lindo. Aqueles que, vivendo na Terra, olham também para as estrelas. É lindo. Só um minuto.
desculpa. Daqui a pouco eu converso com vocês, tá bom? Fecha a porta. Muito obrigado. É o mundo em quarentena. A época de quarentena é assim mesmo. Não, é que eles vieram fazer assistência, mas fica falando. Né? E aí eu não consigo me concentrar aqui com vocês. Eles são bonitinhos, mas eu não conseguia agora estar com eles. Bom, vamos lá. Continua Benjamin. Olha que texto denso. Nada distingue tanto o homem antigo do moderno, quanto a sua entrega do antigo a uma experiência cósmica que este último, o moderno, mal conhece. Uma característica deste momento foi o distanciamento da experiência cósmica. Olha que coisa interessante. Né? O distanciamento da experiência cósmica caracteriza esta civilização do ponto de vista, como é que eu vou dizer, mais profundo dela. É lógico, se uma pessoa acha, olhando o mundo, que aquilo ali é apenas algo que possa ter um valor meramente econômico, as pessoas também só terão esse valor. Sim. Então, como é que eu vou dizer? O que interessa mais são outras coisas e não a dimensão cósmica que, inclusive, as pessoas terão. Sim. Aí ele continua. O naufrágio dela anuncia-se já no florescimento da astronomia, no começo da Idade Moderna. Kepler, Copérnico, Tycho Brahe certamente não eram movidos unicamente por impulsos científicos. Pelo menos Kepler e Copérnico eram pessoas profundamente religiosas. Sim. Eles estavam na busca da experiência cósmica. Mas, no entanto, há no acentuar exclusivo de uma vinculação ótica com o universo, ao qual a astronomia muito em breve conduziu, um signo precursor daquilo que tinha de vir. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, quando isso virou uma coisa meramente matematizada, uma coisa meramente ótica, quando o céu foi colocado como distante e foi esfriada a relação, então houve um distanciamento. Você pode dizer que esse fazendo a crítica aqui de Benjamin, que não é só isso, que todo aquele cosmos ptolomaico ele ruiu, né? Não foi só uma matematização. E também uma outra crítica que eu faria é que talvez o Walter Benjamin não chegou a viver suficiente para ver como a cosmologia do século XX e do século XXI nos está levando a coisas fantásticas, como a descoberta da web cósmica, né? Como a descoberta de que o menor que tem o quântico e o maior que tem o relativístico são descrições profundas do mundo. Como nós participamos disso sem saber. Mas vamos dizer ali que, nesse momento, Walter Benjamin não tem condições, ele está, na verdade, pensando no esfriamento que teve e no distanciamento da relação entre o humano e o cósmico, a ponto de que o humano não reconhece o cósmico aqui. Né? Aí ele continua. O trato antigo com o cosmos cumpria-se de outro modo, na embriaguez. Ou você pode dizer assim, no êxtase. E aqui
é um texto que vale a pena ser confrontado com o texto da semana passada, porque eu sinto que Benjamin vê a religião do êxtase de uma forma diferente de Levinas. Aqui ele não vê meramente como algo simplesmente a ser superado. Mas quando ele fala embriaguez, ele não está falando em tomar vinho ou ficar, como se diz o americano, high, né? Não é isso que ele está dizendo. Ele continua. O sentido filosófico, metafórico que ele está usando de embriaguez é a seguinte: é de certo, é embriaguez de certo, a experiência na qual nos asseguramos unicamente do mais próximo e do mais distante, e nunca de um sem o outro. Em qualquer rito, o cosmos se faz presente naquele momento no ritual. Né? Em qualquer rito, você tem... mas não apenas nisso. A vida vivida com essa dimensão cósmica, as coisas são percebidas não apenas no seu contexto mais simples, mas no contexto mais amplo que elas têm. E esta situação é algo que se perdeu numa sobriedade, né? Numa sobriedade aparentemente racional, né? Se você quiser assim, há aqui uma pequena crítica ao mundo da sociedade industrial com a sua racionalidade, né? Ao mundo que conduziu as pessoas à Primeira Guerra Mundial e estava conduzindo na época de Benjamin a Segunda, né? A embriaguez é essa coisa de que o cósmico e o mais distante e o mais próximo estão... um não existe sem o outro. Quando nasceram meus filhos, que estavam antes aqui querendo assistir, o momento do nascimento deles, que eu testemunhei, foi, puxa, um momento cósmico mesmo. Um ser nascendo é algo que não tem palavras. Depois eu comecei a poeticamente pensar o seguinte: mas a concepção se parece muito com aquele evento que acontece dentro das estrelas, dos átomos se encontrarem, se fundirem, criarem um átomo novo, né? E dali vem a energia, a luz, né? O calor de uma estrela. E de repente eu percebi como essas coisas, o maior e o menor aqui, estão muito interconectados. Né? A nossa vida é um evento cósmico, mas a gente perde essa noção. Né? E aí ele continua. Isso quer dizer, porém, que somente na comunidade o homem pode comunicar em embriaguez com o cosmos. Ou seja, a dimensão da experiência cósmica, ela é também uma dimensão de encontro interhumano. A religião não é algo apenas interior. A religião é um interpessoal também. A religião ou a religiosidade, não uma instituição, não estou dizendo isso, ela também cria civilização. E criar outras civilizações significa encontrar outras dimensões do cosmos também, né? Mas vamos lá. E aí tem aqui o lado crítico que ele faz. É o ameaçador descaminho dos modernos considerar essa experiência como irrelevante, como descartável, e deixá-la por conta do indivíduo como devaneio místico em belas noites estreladas. O máximo que isso pode ter de importância
é alguma coisa secundária, banal, né? É algo que não tem uma substância maior do que olhar uma noite estrelada num dia romântico, uma coisa assim, né? Não. Ela chega sempre, sempre de novo a seu termo de vencimento. E então povos e gerações lhe escapam tão pouco como se patenteou de maneira mais terrível na última guerra. E a gente pode dizer, neste momento também, nessa situação de coronavírus que vivemos, né? Que é uma guerra. De um certo modo, né? Um momento, a chanceler da Alemanha, né? Ela comparou isso a situações da última guerra. Sim. Ou seja, algo realmente extraordinário. E, ao mesmo tempo, é a natureza. Que foi o ensaio de inauditos esponsais com as potências cósmicas. Olha como é que ele escreve, né? Massas humanas, gases, forças elétricas foram lançadas ao campo aberto. Correntes de alta frequência atravessaram a paisagem. Novos astros ergueram-se no céu. Espaço aéreo e profundezas marítimas ferveram de propulsores. E por toda parte cavaram-se poços sacrificiais na Mãe Terra. Olha como ele chama aqui aquelas terríveis e tenebrosas trincheiras como poços sacrificiais na Mãe Terra. Né? As pessoas ficavam horrorizadas com o que acontecia lá. Sim. Era um massacre. Né? Eram batalhas em que morriam milhares e milhares de pessoas. Né? Essa grande corte feita ao cosmos cumpriu-se pela primeira vez em escala planetária. Ou seja, no espírito da técnica. E aqui tem um outro sentido da noção de planetário. Esse rumo a caminho do planetário não é só o planetário que a gente vai visitar para... Né? Aqui também o planetário, de algum modo, se relaciona com essa situação em que nós vivemos um modo de civilização que vai se tornando cada vez mais planetarizado, em que as crises são claramente planetárias, mas a consciência ainda não é. Nós somos Né? interdependentes, mas com singularidade, com individualidade. Com certeza. Né? Mas é mais do que isso. É dizer o seguinte: se a gente for superar as situações deixadas pela globalização, não é voltando atrás. É caminhando mesmo para uma civilização de fato planetária. Uma civilização que reconhece toda a história humana e toda a epopeia humana como sua epopeia. E que valoriza o humano, qualquer que seja. Olha a profundidade disso aqui, né? Mas ele fala assim, que escala planetária, ou seja, no espírito da técnica. A técnica, o desenvolvimento da terceira revolução industrial, se você quiser assim, nos leva a uma situação de globalização, né? Que, na verdade, já se anunciara nas grandes navegações. Né? Que, na verdade, já se anunciava ali. Mas porque a avidez do lucro da classe dominante pensava resgatar nela sua vontade, a gente nem precisa dar exemplos no Brasil, Não. A técnica traiu a humanidade e transformou o leito de núpcias em um mar de sangue. É forte, né? Mar de sangue forte. E é bonito como ele escreve. É bonito como ele escreve. A dominação da natureza, assim ensinam os imperialistas, é o sentido de toda a técnica. Por que a gente vai fazer isso ou aquilo? Para dominar a natureza.
né, mas é pensado de uma maneira imperial, inclusive com relação ao planeta, né? Sim. Quem, porém, confiaria em um mestre-escola que declarasse a dominação das crianças pelos adultos como sentido da educação? Quer dizer que educar é transformar as crianças em seres dominados? Né? É o mundo do The Wall, do Pink Floyd. Né? Aquela máquina de moer criança. Nossa. Tá entendendo? É pensar apenas sobre esse aspecto. Né? Quem confiaria numa pessoa que dissesse isso? Que é meramente disciplina. No entanto, no Brasil também tem acontecido coisas aí, né? Por esse caminho. Não. Desculpa. Não é a educação, antes de tudo, a indispensável ordenação do relacionamento entre gerações e, portanto, se quer falar de dominação, é a dominação das relações entre gerações e não das crianças? Ou seja, se você pensar em ordenar, aí é outra história, né? Aí a gente vai para Paulo Freire. Né? A gente vai para outro lado. E assim também a técnica não é dominação da natureza. É dominação da relação entre a natureza e a humanidade. Mas aqui ele está falando de uma técnica, como é que eu vou dizer, num outro espírito. Né? É uma outra forma de entender essa relação humanidade-natureza. Porque natureza também é o cósmico. Sim. E aí vem uma frase dele que eu acho assim, não sei se o nosso horário deu, se vale a pena chegar até o final aqui, mas essa frase talvez seja o motivo pelo qual esse texto está nesse curso. Então vamos terminar. Ele escreve assim: os homens como espécie estão, de certo, há milênios, no fim de sua evolução. Né? Nós todos somos Homo sapiens. Nós todos compartilhamos de um DNA tão semelhante, tão próximo entre si, que você vê que somos vulneráveis às mesmas coisas. Sim. Né? Chinês, norte-americano, brasileiro, alemão, de qualquer religião que seja, né? Judeu, cristão, o que quer que seja, de qualquer religião que você possa imaginar, nós todos chegamos até aqui nessa situação de convergência evolutiva. Somos todos a mesma espécie. Na verdade, nem existem raças entre nós. Isso é uma... sabe que num bando de ratos tem mais variação genéticas do que em toda a humanidade. Eles têm mais singularidades genéticas do que nós. A gente é realmente muito parente. Né? Mas a humanidade como espécie está no começo. Este humanismo é um humanismo, nesse sentido levinasiano, que ainda não chegou, porque o que ele está falando é a espécie Homo sapiens, que é um ser em si, se transformar na humanidade, que é algo para si, que é uma tomada de consciência, usando aqui um hegelianismo aqui, né? Que é uma tomada de consciência, e uma tomada de consciência do valor intrínseco da humanidade em cada pessoa e da humanidade no sentido coletivo dela. Olha que texto fundamental. Sim, essencial para o que nós estamos vivendo. E está totalmente em sintonia. Fornece muitos, como é que eu vou dizer?
muitos instrumentos para pensar, né? Muitos instrumentos para pensar. Talvez eu vou pular um pouquinho aqui, só para não pegar tudo, né? Ele escreve dizendo assim: os lunaparks são pré-forma de sanatórios. Querendo dizer o seguinte: essa vontade de reviver a experiência cósmica nos leva a essas situações de... Eu acho que o cinema, eu acho que muita coisa tem a ver com isso. Essa necessidade de se reconectar, que muito depois de Benjamin assumiu formas mais distintas, né? Essa busca, como é que eu vou dizer, do espiritual, de várias formas diferentes, e a ecologia, que eu sinto que ele é um precursor aqui nesse texto. E se ele tivesse visto, né, o que veio depois, né? O calafrio da genuína experiência cósmica não está ligado àquele minúsculo fragmento de natureza que estamos habituados a denominar natureza. Lógico, não é só, como é que eu vou dizer, um espaço, ou meramente só o planeta, né? O cosmos é muito mais, a natureza é muito mais. As noites de aniquilamento da última guerra, nas noites de aniquilamento da última guerra, sacudiu a estrutura dos membros da humanidade um sentimento que era semelhante à felicidade do epilético. Que forte isso. Mas pensa assim, esse epilético é diferente do cara que está embriagado com o cosmos. Né? Esse epilético é o terraplanista. Né? É aquele que, como é que eu vou dizer, não percebe a situação, o sofrimento, que não percebe como é que... Só percebe as suas ilusões. Né? E as revoltas que se seguiram era o primeiro ensaio de colocar o novo corpo em seu poder. Aqui ele está pensando naquele mundo do pós-guerra, né? As situações que aconteceram, né? A potência do proletariado é o escalão da medida do seu processo de cura. Se a disciplina deste não penetra até a medula, nem o raciocínio pacifista o salvará. Aqui ele está, na verdade, numa coisa mais ligada àquele momento que ele viveu, né? Porque ele está pensando, Segunda Guerra Mundial começando, tudo mais. E aí tem a frase final do texto, que é: o vivente só sobrepuja a vertigem do aniquilamento na embriaguez da procriação. Frase muito enigmática, mas que, como tudo aqui, ela deve ser entendida de uma maneira... Há uma metáfora aqui. Né? Querendo dizer o seguinte: o Yuval Harari, aquele que escreveu Sapiens, sabe aquele autor israelense? Não sei quem Ele é um autor recente. Ele, falando desse momento, coronavírus e tudo mais, ele fala o seguinte: olha, isso aqui é um limiar. Ou as pessoas vão ser a guerra de todos contra todos, ser o salve-se quem puder, né? Ou vamos encontrar criativamente novas formas de convivência. E eu termino aqui dizendo que esse texto, escrito nos anos 30, que tão linda e poeticamente tece a crítica da sua época, mas uma crítica que vale para hoje. Sim. Com matrizes da tradição judaica, ele é certamente um texto interessantíssimo
para encontrar isso que eu chamo de elementos para um humanismo judaico contemporâneo. Muito bom. Muito legal. E ele escreve com uma poesia, né? Ele tem Puxa, eu acho muito... ele escreve muito como um bonito, muito artístico o texto. literário, né? É muito legal, muito, muito bonito mesmo. Então, tá bom. Então, gente, terminamos aqui, né? Terminamos, Rabino? Terminamos. Terminamos mais uma aula. Eu vou pedir para vocês que estejam conosco. Ele vai ser retransmitido o programa também na TV Pós 247, na Pós TV 247. Então, quem não assistiu no Paz Bem, pode assistir a qualquer momento. E também nós saudamos a comunidade da Pós TV 247. Obrigada, um beijo grande. Valeu. Valeu. Paz Bem, gente.